Despejamos 1 bilhão de bebês no período de 2011 a 2021, quase a população de 1850. Quando Donella Meadows alertou o mundo sobre os limites do crescimento, em 1972, a população era inferior a 4 bilhões. Nesse período, de 1972 a 2024, ao mesmo tempo que a biosfera viu a humanidade dobrar, a população de vertebrados selvagens caiu quase 75%. No período de 1972 a 2012, o percentual de redução na população de vertebrados selvagens era de 58% e a população humana aumentou numa razão de 1,75. Não temos uma noção exata de quanto de recursos naturais foram depredados ao longo da história humana, mas há estimativas de que já consumimos cerca de 30% a mais de recursos em relação à quantidade regenerada. Cerca de 35% do solo agricultável do planeta já fora degradado e olha que é uma estimativa conservadora. E há quem advogue que superpopulação é mito. Eu pergunto, em condições normais de clima e ambiente, sem interferência de tecnologia, quanto seria a população humana? Para mim, está claro que a superpopulação de uma espécie tem comportamento dissipador de energia útil, colaborando com o deus Moloch. Entropia universal. É simples, há mais indivíduos, num sistema finito, para se alimentar, consumir energia, se reproduzir, etc., que, no fim das contas, acumulará mais dejetos, matéria mais desintegrada e, claro, energia, dando um up na entropia universal. De maneira livre, posso dizer que há 3 forças dissipadoras, amigas da entropia universal, que abalaram fortemente o equilíbrio dinâmico do biossistema, que são elas: o consumo extensivo e intensivo de energia, os avanços tecnológicos e o crescimento populacional exacerbado. Aliás, o terceiro ponto é consequência dos 2 primeiros. Sobre energia, você já está careca de saber que a descoberta e extração de combustíveis fósseis, a descoberta de bases nitrogenadas e fosfatadas, nos propiciou um crescimento quase exponencial na produção de combustíveis e alimentos, que, por consequência, aumentou a riqueza e a população de modo impressionante. Porém, a exploração desses recursos exerceu também uma pressão sem precedentes no biossistema. Há quem coloque muita esperança na tecnologia para driblarmos possíveis limites e continuar a crescer indefinidamente, alimentando nosso mundinho humano, a despeito de ser totalmente dependente do mundo natural. Porém, o limite para avanços tecnológicos existe e está diante de nossas caras, não apenas pelo escasseamento de recursos e pela redução da sua capacidade de se renovar, mas, como bem frisado por Georgescu Roegen, pela redução da capacidade desses recursos serem capazes de realizar trabalho, além do gasto energético para transformar tais recursos, cada vez mais raros, nos nossos painezinhos solares e nos smartphones. Sem contar o aumento expressivo dos custos de produção que pode aumentar a inflação de maneira generalizada. Ou seja, estamos no último vagão dos níveis tróficos, como um gigante predador parasita, a desacelerar a locomotiva, mas acreditamos que, se inovarmos, com a nossa capacidade inventiva, a locomotiva vai continuar percorrendo seu percurso evolutivo porque reinventamos a roda. Mesmo que inventemos ou descubramos novos mecanismos que produzam energia de modo eficiente, Jevons já asseverava ao enunciar seu paradoxo, lá em 1865. À medida que as melhorias tecnológicas aumentam a eficiência com a qual um recurso é usado, o consumo total desse recurso pode aumentar em vez de diminuir. Em particular, este paradoxo implica que a introdução de tecnologias mais eficientes do ponto de vista energético pode, no conjunto, aumentar o consumo total de energia. E achamos que o futuro não será dramático ou que resolveremos o problema de escassez, criando mais escassez. E tudo isso para alimentar esse vício que a natureza nos dotou de satisfazer a fome, os desejos sexuais, de sentir dor e tentar aplacá-la, os desejos de acumular, que, por outro lado, tem por consequência a produção de dejetos. Basicamente, fizemos aumentar a empresa humana apenas para que mais pessoas tivessem a oportunidade, se é que podemos chamar de oportunidade, de sentir fome e saciá-la,
de expelir os dejetos resultantes da digestão, de se reproduzir para manter e expandir o ciclo, uma verdadeira corrida dos ratos, passada e multiplicada de geração em geração. Enfim, fizemos mais pessoas existirem para tentarem saciar necessidades e desejos inatos e despejar dejetos, trazer mais pessoas para experimentarem privações, que todos nós passamos, faço questão de frisar, e experimentar a saciedade dessas privações, embora nem todos tenham a chance de saciá-las, pois a vida nos concede como presente a contínua necessidade de sanar privações básicas, sem contar as privações mais sofisticadas, inventadas pelo engenho humano. E a tentativa de aplacar tais privações, primárias e as decorrentes da evolução humana, além de gerar dejetos de todo tipo, nos força a buscar na natureza recursos que ela está sendo incapaz de gerar na mesma escala da intensidade da fúria de nossos desejos. Lembro, porém, que saciar necessidades não é algo gratuito. No mundo humano e natural, devemos empreender muito esforço, através do trabalho diário. A luta para saciar as necessidades, os desejos e a vontade, implica considerável gasto de energia e, além de sofrimento, físico e mental para, em seguida, o sistema endócrino neural despejar os hormônios do prazer e sentir alívio pela tarefa cumprida. Daí, achamos a vida um dom divino, dei uma gargalhada. Inclusive, já ia me esquecendo, somos capazes de matar os iguais de espécie, de promover genocídios contra humanos e não humanos para continuar esse processo, passando o trator por cima de tudo, custe o que custar. Tanto a necessidade de aplacar tais privações tem, por consequência, a depleção de diversos recursos. Somos seres vorazes e, por motivos cognitivos, cerebrais, hormonais, neurológicos, etc., duvido muito que toda essa depleção não pare sem que o biossistema nos pare. Para expandir a empresa humana, impedimos que outras espécies empreendessem, ao modo delas, claro, e que também pudessem ter a oportunidade de saciar as necessidades e desejos básicos e naturais. Diante dessa explanação, creio que o futuro não seja muito promissor, inclusive para as mais de 1,2 bilhão de crianças que, inadvertidamente, nasceram de 2011 em diante. Saciar seus desejos e instintos básicos, como a fome, que, por fim, contribui apenas com a entropia, será cada vez mais desafiador.